Oi, pessoal, eu sou a Aninha Baracho e hoje eu vim gravar um vídeo ensinando a fazer o backup no computador de um iPhone no computador Windows. Há 4 dias atrás, eu fui fazer uma atualização do iOS no iPhone e deu um problema durante a atualização e deu um problema muito grande que eu tive que restaurar o meu iPhone nas configurações de fábrica e por sorte, eu tinha feito um backup, porque sempre antes de instalar atualizações, eu faço um backup exatamente para prevenir que isso aconteça e eu perca tudo. Então, como eu tinha um backup, eu não perdi nada, meu iPhone voltou às configurações que ele estava antes de fazer aquela atualização que deu problema. Inclusive, coisas de banco, eu não tive que fazer nada, assim, os aplicativos tudo certinho, rodando bonitinho. Então, no dia que isso aconteceu, eu postei no Instagram e muita gente veio me perguntar como que faz, que nunca tinha feito backup e que não sabia que dava para fazer no computador. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar, né, essas pessoas que não têm essa noção de como fazer esse backup e não querem pagar um absurdo que é o iCloud, eu acho muito caro. Então, é gratuito, né? É só você fazer no seu computador e fica tudo salvo. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Vou ensinar vocês e eu vou ensinar passo a passo. Se você já sabe fazer e de repente tem alguma configuração que você quer, olha na minutagem para você ver. Se você já sabe mesmo, esse vídeo provavelmente não é para você. Mas eu vou deixar a minutagem para vocês verem sobre o que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu já aproveito para deixar aqui, né, o pedido de like, se você gostar desse vídeo, se você quiser ver mais curiosidades, coisas assim, você pode seguir meu canal, que eu sempre estou postando coisas úteis, informações úteis. Eu já ensinei como gerenciar seu dinheiro, fazer investimentos, como fazer filtros para Instagram, é bem bagunçadinho, porque é que nem eu sou bem bagunçadinha também, sei de um monte de coisa e o meu objetivo aqui é passar conhecimento para vocês e tudo que as pessoas vão me pedir, me ensina a fazer isso, eu vou e ensino, se eu souber, claro. Então, já deixa aí seu like, compartilha e se inscreva no meu canal, se você quiser ver mais vídeos assim. Então, para começar, a primeira coisa que vocês têm que fazer, para quem ainda não tem, é instalar o programa iTunes. É um programa da Apple que você consegue gerenciar o seu backup, as músicas, colocar músicas no telefone a partir dele. Então, ele é um aplicativo importante. Existe um novo aplicativo que a Apple lançou, que é o Dispositivos Apple, que eu posso falar dele num novo vídeo, que também dá para fazer gerenciamento através dele. Mas hoje eu vou focar um pouco no iTunes. Então, a primeira coisa que você tem no Windows é baixar aqui na loja, você vai abrir a loja Windows Store, você vai colocar lá na barra de pesquisa iTunes e aí vai aparecer, no meu caso, o meu já está instalado, né? Você vai aparecer instalar. Então, é só você instalar, esperar a instalação. Recomendo que sempre que você instalar um aplicativo, você reinicie o computador antes de usar. Isso vai evitar que ele dê algum problema. E aí, a gente abrindo o iTunes aqui, a gente consegue ver aí como vai aparecer, né? No meu caso, como eu já tenho músicas instaladas, como já tem tudo certinho, vocês estão vendo aí que já tem alguns arquivos, playlists feitas e tudo mais. Então, vai aparecer para vocês é, é, dessa forma. E assim que vocês conectarem o celular no computador, ele vai aparecer aqui na lateral. Eu vou mostrar para vocês com prints, porque uma das dicas que eu vou dar para vocês agora é essa questão aqui, ó. No meu caso, eu tenho somente 3 portas USB e uma fica com HD externo, porque eu salvo as músicas no HD externo. Se vocês quiserem aprender isso também, depois eu ensino como você muda a pasta de lugar para não encher o seu HD principal do computador, né? Eu uso um hub, né, que é para poder aumentar o número de portas USB que meu computador tem. Porém, para você fazer a conexão do seu celular com o iTunes, eu não recomendo que vocês usem um hub, porque pode dar algum problema. Pode não abrir, pode não conseguir fazer o backup. Então, vocês vão ter aí o ideal de colocar direto na porta do computador, na porta USB do computador. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é o seguinte: todo mundo que tem iPhone a partir do 13 é, vem com essa nova USB, que é USB tipo C, certo? Essa daqui, ela é ligada na porta USB-C, né? No meu caso, que é o 13, ainda é o Lightning, mas quem tem do 14 para cima, 14 não, acho que do 15, né, para cima, já é USB-C, USB-C. Antigamente era USB-A e Lightning, certo? O que que acontece? É, Tem alguns relatos na internet, inclusive quando eu fui fazer a restauração do meu, aconteceu comigo também, que você não consegue, que dá algum problema quando você está conectado com USB tipo C. Então, eu também recomendo que vocês tenham um cabo USB-A, com a porta suas especificamente,
porque pode ser que dê algum problema e a solução seja um cabo diferente. Então, fica aí a dica que se o seu está dando algum problema, pode ser o cabo que você está usando. Mas, normalmente, acho que a única vez que eu precisei usar o cabo tipo A foi na restauração, quando eu fiz depois que ele deu problema, eu tive que usar o tipo A e foi o que resolveu. Mas, normalmente, no meu dia a dia, para fazer o backup, eu uso o cabo que veio com ele mesmo, que é o USB tipo C, né? Então, nesse caso, meu USB tipo C tá ligado no microfone e eu só tenho uma porta. Então, eu fiz os prints de como fica a tela assim que você conecta o iPhone para a gente poder analisar. Então, a primeira coisa, né? Você já vê aqui é o resumo, que já mostra qual é o seu iPhone, né? Qual a bateria que ele está conectado. Seguindo, segue a setinha, né? Tem aí qual a capacidade dele, o número do seu telefone vai aparecer aqui, o número de série do telefone, e aqui do lado vai aparecer, né, qual é a atualização que está instalada no seu celular e se ela é a mais atual ou não. Então, ele vai te notificar caso ela não seja atual. O meu tá aqui porque eu já fiz, como eu disse para vocês, eu tive que restaurar, então já restaurou para configuração, né, para atualização mais recente. Mas nosso objetivo não é esse aqui. Nosso objetivo hoje é esse aqui embaixo, que é o quê? Fazer o backup. Quando você conecta o telefone, ele já começa a fazer automaticamente, tá? Ele já vai aparecer uma barrinha lá em cima que está sincronizando, que está fazendo backup. E se isso acontecer, ótimo, é só esperar. Quando for a primeira vez que você for fazer o backup, é um backup um pouco mais demorado, porque é a primeira vez que ele está criando um arquivo de backup. Então, dependendo aí do tamanho do seu celular, da capacidade, de quanta informação tem dentro dele, ele vai demorar aí de alguns minutos a algumas horas, né? Vai depender aí do tamanho. Então, por exemplo, o meu, que é 256, mas eu tenho 200 e tantas gigas de informação, ele demorou algumas horas a primeira vez que eu fui fazer, porque esse computador é novo. Mas depois ele demora cerca de 5 minutos. Depois da primeira vez que eu fiz, ele demora de 5 a 10 minutos, dependendo de quanto tempo eu demorei para fazer o backup de novo. Porque o ideal é você ir fazendo esse backup constantemente, frequentemente, né? Pelo menos aí uma vez por mês, vamos supor. Porque aí ele vai pegando aquelas informações novas daquele último mês e vai atualizando esse backup. Que assim que você precisar, ele volta para aquele dia que ele fez a atualização, né? Por isso que eu recomendo que vocês façam a atualização exatamente antes de fazer uma atualização. Porque você faz o backup antes, a atualização deu problema, ele volta para o ponto exatamente que estava antes de você atualizar. Então, se não aparecer, nunca vi isso acontecer, mas, ou se você quiser fazer a mais, né? Então, tipo, deixa eu garantir se fez ou não, você vem aqui nessa parte aqui, ó, fazer backup agora. Né? No caso meu tá lá, o backup mais recente, né? Foi que eu fiz nesse dia, né? Do dia que eu fiz o print, né? Mas hoje eu tô gravando isso é dia 24, mas aqui foi no dia 21, que foi quando deu problema, né? O meu, o meu backup. E aí vai aparecer aqui qual o dia que foi o último, e aí você vê. Se quiser, você vem aqui fazer backup. Quando você clicar aqui em fazer backup, você vai ver que vai aparecer uma janelinha ali em cima, ó, realizando o backup. E aí vai aparecer uma barrinha, e essa barrinha, ela vai começar assim, começa cheia, né? Vou passando os prints aqui, ó. Depois ela começa realizando o backup, né? E aí ele vai enchendo essa barrinha aos poucos, isso aqui demorou um pouco, né? Aí vai enchendo, vai enchendo. E quando chega lá no final, ele para um pouco, aí você acha, oh meu Deus, travou. Mas calma, não criemos pânico. É normal, ele depois que ele termina, é como se ele estivesse finalizando ali. Então ele fica um tempo com essa barra completamente cheia, mas não terminou ainda. É só esperar, tá tudo certo. E aí, assim que ele terminar, ele vem e acaba. E aí ele vem e fala aqui, ó. Tanto que aquele lá era o último que eu tinha feito, e aí, isso aqui foi ontem que eu tirei o print. O backup mais recente, hoje, a meio-dia 21 neste computador, né? Então, ele vai te mostrar qual é o último backup que está feito. E pronto, né? A ideia é só isso. Não tem nada demais, vocês viram que é super simples fazer o backup, né? Se você fizer isso uma vez no mês, uma vez a cada, né, a cada mês aí, isso já te garante, ou pelo menos sempre antes de atualizar o software, né? Sempre aparece lá e tem que tomar cuidado que às vezes fica atualização automática, né? Fala, você vai atualizar de noite antes de dormir. Então, é bom prestar atenção nisso para que se der algum problema, ele possa voltar. Então, basicamente é isso, né? Então, agora eu vou contar o que aconteceu comigo para vocês entenderem um pouquinho, né, de como funciona essa questão aqui do restaurar aqui, ó, esse restaurar. Então, o que aconteceu? Eu fiz o backup, né, tava fazendo backup, e eu costumo também tirar as fotos, eu posso mostrar para vocês depois também, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre como tirar foto do iPhone, né, de dentro do iPhone, para salvar no computador.
né? Como eu faço, porque tem duas formas. Tem uma forma muito simples, que é você conectar, e aí você vai no aplicativo de fotos do Windows e coloca lá extrair fotos, mas aí ele vai tirar todas. Você não tem muito como selecionar, né? Então, é, se você já tem algumas salvas, vai ficar com item duplicado, né? Eu não faço isso. Eu extraio como se ele fosse um pendrive conectado no meu computador e eu acesso as pastas e eu vou copiando as fotos que eu quero, né? E aí eu consigo depois apagar as fotos que eu já copiei para poder liberar espaço. Porque como vocês estão vendo aqui embaixo na barrinha, olha só como o meu iPhone está cheio. Isso aqui é o que está livre no meu iPhone, né? São, se não me engano, 12 GB livres só de 256. Então, isso aqui tudo é de foto. Mas, para quem não sabe, eu sou professora de circo, né? Então, eu tiro fotos dos meus alunos o tempo inteiro. Então, acaba ficando muito cheio. Então, eu preciso ficar fazendo essa limpeza constantemente para eu poder liberar espaço, né? Para tirar mais fotos dos meus alunos. Então, é importante, depois se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Deixem nos comentários, se vocês quiserem, que eu faça o vídeo para vocês. Mas, voltando à história, né? O que aconteceu? Eu fui fazer a atualização para este daqui, que é o 18.3.1, e acontece que, durante a atualização, eu estava fazendo a atualização pelo computador, direto aí pelo iTunes, né? O iTunes fechou, o meu computador travou, e aí travou meu celular também, junto. Já deixando a dica, não façam atualização pelo computador. Façam backup, façam tudo que vocês têm que fazer, limpem o celular e façam a atualização direto dentro do telefone, tá? Tem uma chance menor de dar problema, porque aí o meu deu problema porque o computador deu problema e não porque o iPhone deu problema. Então, foi um problema gigante isso aí, né? Falei problema um monte de vezes porque realmente foi um problema. E aí ele travou e não andava mais, não continuava, ele não abriu, o iTunes não abria mais, meu computador deu muito problema quanto a isso. E aí travou no meio da tela de atualização, então o celular não ligava mais, né? Ele ficava, pena que eu na hora a gente fica tão desesperado que eu não lembrei de tirar um print, né? Mas ele fica uma tela, né? Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou procurar na internet e vou deixar aqui para vocês como é que fica a tela de mandando restaurar, né? Então fica assim um iPhone com a logo, né? E um cablezinho assim, um computadorzinho mandando conectar no computador e com o site de restauração da Apple, né? Pra, caso você tenha alguma dúvida, você acessar o site. Então ele já entrou ali num problema gigante, e aí é que veio uma série de coisas que eu tive que entender por que não estava acontecendo e aprender como fazer. Então, o que aconteceu? A primeira coisa. Então, travou, apareceu essa tela de restauração, é, não saía disso, então eu tive que resetar o meu iPhone, então eu tive que tentar dar um reboot no sistema dele para ver se ele voltava pelo menos ao computador reconhecer ele. Então, para dar reboot nos celulares que tem, agora depois eu vou verificar, vou deixar escrito aqui para vocês, mas se não me engano é do 13, não sei se é do 12 para frente, enfim, são os que não tem botão, né? Aquele iPhone que não tem botão, que é igual o meu, não tem botão, né? Aquele botãozinho antigo, você dá o reboot apertando uma vez rápido o botão de volume, aumentar o volume, baixar o volume, aí você aperta, aperta, aperta e segura o botão de ligar e desligar. E aí você aperta e segura e fica segurando até aparecer a maçãzinha. Isso significa que ele deu um reboot, que ele reiniciou. E aí ele vai ser reconhecido pelo computador novamente. Só que nesse problema que deu problema no meu iTunes, eu descobri que ele não estava atualizado. Então eu fui lá no aplicativo, né? Já desliguei aqui, já fechei. Mas eu fui lá no aplicativo, né? Na Windows Store. Aí você vai em atualizações. E aí tinha para fazer atualização do iTunes. Então eu fiz a atualização do iTunes, reiniciei meu computador, não resolveu. E aí o iTunes abriu, mas agora ele não reconhecia meu telefone mais. Eu conectava o telefone e não aparecia lá a informação, né? Igual, aqui não vai dar para mostrar para vocês porque não está conectado. Mas quando você conecta, aparece o celularzinho aqui do lado. E aí ele não estava reconhecendo. E o fato dele não estar reconhecendo fez com que eu não conseguisse continuar a atualização e nem tentar restaurar, né? E aí eu fiquei no desespero, né? Claro, e aí corri para a internet, por isso que eu estou fazendo um vídeo para vocês, porque eu já deixo aqui o que eu fiz, o que funcionou para mim, porque a maioria dos sites que eu procurei foram fóruns dos Estados Unidos, então tudo em inglês, então para quem não fala inglês, né, seria um problema, porque eu não vi muita solução em português, em sites aqui em português. E aí, nesses sites eu vi que tem aquele outro que eu falei no início, um outro aplicativo que chama Dispositivos Apple, que você consegue fazer através dele.
Então, como o iTunes não estava respondendo, eu baixei os dispositivos Apple, conectei o meu telefone, aí ele conseguiu reconhecer. E aí, eles mandam o seguinte: vai aparecer uma mensagem falando que o iPhone está em modo de restauração, e aí tem duas opções: restaurar ou continuar a atualização. Eu tentei continuar a atualização, essa é que você sempre tem que tentar. Tentei continuar a atualização, mas de tanto que eu tive que reiniciar ele, de tanto que eu tive, eu acho que deu algum problema, e mesmo eu tentando atualizar ele, apareceu uma mensagem: ele não pode ser atualizado, ele deve ser restaurado. E aí que veio o desespero, né? Mas eu falei, eu fiz backup, então perder tudo eu não vou, mas vamos ver o que, que vai dar. E aí, nessa restauração, como eu falei para vocês, eu sempre conectava com o cabo USB-C, né? Ele estava conectado pelo cabo USB-C. E aí, fiz a restauração, mandei fazer a restauração, chegava no meio, ela parava e falava que não conseguia restaurar. E aí dava um desespero maior, né? Tipo assim, não consegue por quê, né? Por que que não tá dando? E aí tentava de novo, eu tentei acho que umas 3 vezes e demora muito, gente, demora muito. Só pra vocês terem ideia do início que deu problema, acho que foi, igual tava lá, né, 1 hora da tarde, que eu tinha acabado de fazer o backup, e aí mandei atualizar. Então foi, vamos pôr aí 2 horas da tarde que ele deu problema, eu fui resolver isso 10 e tanto da noite, tá? Eu fui conseguir pegar meu celular de novo, com tudo já pronto, mais de 10 horas da noite. Então, assim, foi um dia inteiro fazendo isso. Então, também estou fazendo esse vídeo para alertar, para não dar problema para vocês. Então, fui lá fazer a restauração e não estava dando. E aí, fui caçar fórum, fui entender o porquê e vi em uma das respostas de um fórum nos Estados Unidos que uma pessoa falou: tenta trocar o cabo USB-C pelo USB-A. E aí foi o pulo do gato, tá? Foi o que resolveu. Ah, não, mentira. Foi, foi até a metade e parou de novo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui, continuei olhando nos fóruns, e uma das pessoas falou lá no fórum que quando ela estava conectada, e ela tinha dado a mesma coisa, só que com o iPad, quando ela estava conectada no Wi-Fi da empresa dela lá, ela não conseguia. E ela tentou fazer um hotspot. O que é um hotspot? O hotspot, eu vou até mostrar para vocês aonde que vocês vão. Ó. Vocês vão em configurações. Ó, dentro das configurações, né, vai ter lá, né, as configurações suas, tem escrito, o meu celular é em inglês, é Personal Hotspot. Agora, eu não sei como é em português. Mas é aquela função que você compartilha a internet do seu celular, sabe? Eu vou colocar aqui na legenda aqui qual que é o nome, eu vou procurar qual que é o nome em português. E aí você vai e consegue, né, atualizar para abrir a sua internet 3G e compartilhar ela com o computador. No caso, como o meu celular estava errado, estava, né, apagado, não tinha vida, eu fiz isso com o celular do meu marido. Então, eu peguei o celular do meu marido, tirei do Wi-Fi e coloquei no hotspot do celular dele. Então, isso sim foi a última coisa que eu fiz que deu certo. Então, foram essas duas coisas. Eu troquei o cabo e tirei do Wi-Fi. E aí eles estavam falando o porquê disso. Provavelmente pode ter alguma coisa que bloqueia se você estiver usando VPN também pode ser um problema de VPN. Se não é o VPN, pode ser a própria operadora que bloqueia alguma informação de passar. Então, eles falam isso, que no Wi-Fi ou no próprio modem não se sabe direito o que, que é, mas sabe-se que resolveu. Então, para mim também resolveu. Então, foi as duas coisas que eu fiz. Eu troquei o cabo, né, do USB-C para o USB-A e troquei, tirei o Wi-Fi e coloquei no hotspot do celular do meu marido. Então, estava roteando a internet do celular e não a internet daqui de casa. Então, essas duas coisas resolveram. Então, pode ser que isso também ajude caso aconteça com você, se você está aqui nesse vídeo, porque aconteceu com você, sinto muito, eu sei o desespero que é, mas fique calmo, vai dar tudo certo. Faça essas duas coisas, porque aí pode ser que funcione. Se eu tivesse feito isso quando eu mandei atualizar a primeira vez, pode ser que teria dado certo, mas eu só procurei essa resposta depois que deu muita merda. Então, já fica aí a dica para vocês tentarem isso logo de cara, porque aí pode ser que dê para você só atualizar e aí você não precisa restaurar o seu celular. E na restauração, ela funciona da mesma forma, né, que um backup, ela demora, porque ela vai colocar, primeiro, na restauração, ele vai apagar as suas informações, apagar o seu celular e transformar ele no modo de fábrica, né, como você pegou ele pela primeira vez. E assim que você consegue restaurar, então ele vai voltar para o modelo de fábrica, ele não vai voltar com seu backup ainda. Então você precisa restaurar, ele vai zerar. Aí você pega ele, aí vai ter todo aquele lá, olá,
para você configurar pela primeira vez, aí você vai lá, coloca a internet, e vai passando os passos para frente. Vai chegar num ponto que ele vai perguntar se você quer restaurar a partir de um outro celular, a partir de um backup do iCloud ou a partir de um backup do computador. E aí você clica backup do computador. E aí ele vai pedir para você conectar. Nessa hora você conecta o cabo no computador e aí, se você estiver usando dispositivos Apple, já vai aparecer lá para você fazer o backup. Se você estiver usando o iTunes, né, se não tiver dado problema com o iTunes igual deu o meu, vai aparecer da mesma forma, a mesma mensagem, né, para você fazer o backup. E aí você seleciona, ele vai te mostrar quais opções de backup você tem. Então você vai na mais recente, que você acabou de fazer, você clica nela e ele vai fazer o backup mais recente do seu celular. Esse passo demora muito dependendo do tamanho do seu celular. Então, duas dicas aqui importantes, tá? Você tem que ter espaço no HD do seu computador suficiente para o tamanho duplicado. Então, vamos supor, se o meu backup, vou falar do meu, eram 202 GB. 202 GB foi o tamanho do backup. 202 GB é o tamanho que ele vai usar para fazer a restauração, ou seja, eu preciso ter pelo menos 404 GB no meu HD, mas meu HD só tinha 500 e não estava disponível só para isso. Eu não tinha esse espaço. E aí foi um outro problema que estava dando e eu não estava entendendo. Esqueci de comentar isso antes. Então, na hora que eu tentei fazer restauração e eu não consegui, foi isso. Ele estava duplicando e eu não tinha espaço para isso. E aí, eu tive que fazer uma outra coisa, que aí já é um pouquinho mais complicado, que eu tive que aprender, eu tive que fazer um script do computador para ele mudar a minha pasta de lugar, porque eu tenho um outro HD que ele é cheio, mas não é o HD principal do computador, é o HD extra que eu tenho, que aí tinha 2 TB e aí nesse HD eu poderia fazer isso. Então eu tive que aprender a mover a pasta backup de lugar e deixar um link para que ele conseguisse reconhecer que ela foi movida para outro lugar. Esse passo aí ele já é um pouquinho mais complicado. Eu vou deixar aqui uma foto para quem quiser acompanhar, um print aqui para vocês entenderem o que vocês têm que fazer. Mas se vocês quiserem ajuda depois para fazer isso aqui, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, porque é um pouquinho mais demorado. Mas eu vou deixar no print se vocês quiserem dar um pause no vídeo, porque aí vocês conseguem seguir o passo a passo. Quem tem mais facilidade em mexer em prompt de comando e tem facilidade com o computador. Quem não tem, isso aí é um problema, porque foi o que salvou. Mas às vezes você tem espaço no seu computador, você não vai precisar fazer isso, tá? Isso é só para quem não tem espaço. Às vezes seu celular, o backup dele é pequeno, porque o armazenamento dele é pequeno, e aí você não vai precisar disso, porque você vai ter espaço para fazer. Então, depois disso, o que aconteceu? Eu movi a pasta, e aí sim eu tinha espaço para fazer, e aí ele começou a fazer restauração do backup no celular. E aí demorou demais, porque eu estava fazendo como eu falei para vocês, o iTunes não estava ligando, não estava aparecendo, então eu consegui fazer só pelos dispositivos Apple. E aí ele não tem aquela barrinha para você acompanhar. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não sabia se tinha travado, se não tinha travado, mas falei, vou deixar, vou entregar para Deus. Fui colorir para desestressar, e aí esqueci esse trem aqui e fui fazer outra coisa. E aí sim, depois de muitas horas, ele restaurou meu celular todinho. Então, assim, eu vou falar com vocês que foi assim. Eu acompanhei que ele estava gravando a segunda versão, porque ele pega o backup que tem, como falei para vocês, e grava uma outra igual para fazer a restauração desse backup. Então, ele chegou no valor total, acho que às 8 horas, e aí depois ele demorou mais 2 horas para colocar dentro do meu celular. Então, foi aí umas 4 horas para ele fazer a restauração completa, ou mais, para ele fazer a restauração completa do meu celular. Então, demora. Se você fizer pelos dispositivos Apple, não se desespere, porque não tem barrinha, porque tá tudo certo, ele tá fazendo. E no celular, na tela do celular, aparece a hora e aparece assim, restauração em progresso. Então, pelo menos no celular dava para ver que ele estava, não aparece barrinha de progresso, mas estava dando para ver que ele estava restaurando. Então, eu deixei, entreguei para Deus, esperei e deu certo. Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês. Não se desesperem. Se por acaso aconteceu com vocês e vocês estão com essa dúvida do que fazer, tá sem entender o que está acontecendo, pode deixar aqui nos comentários. Se eu souber, eu vou te responder. Se aconteceu parecido com o que aconteceu comigo, eu te dou uma resposta. Não deixe ninguém sem resposta aqui, tá? Vocês podem comentar. E se você sabe que está acontecendo com alguém, manda esse vídeo para essa pessoa não ficar tão desesperada, né? E conseguir fazer. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, comenta, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar que eu respondo. Deixa nos comentários. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.